Então vamos começar. Hoje nós vamos ver duas ideologias políticas que já começam a nos aproximar do cenário contemporâneo, já começam a nos aproximar do cenário do presente. Ambas as teorias tiveram origem antes, né, no caso da social-democracia no século XIX e no caso do neoliberalismo já nos anos 30. Ambas tiveram uma origem um pouco mais afastada, mas ambos têm formas, variantes contemporâneas que continuam a ser ideologias ativas. E não apenas isso, mas elas nos ajudam a explicar algumas das características da política contemporânea. Então aqui nós já estamos nos aproximando daquela parte do curso, aquele terceiro terço do curso, em que nós estamos falando das forças políticas atuais, da maneira como elas se apresentam agora. Nós vamos falar primeiro sobre social-democracia, na nossa primeira metade. Vou apresentar as duas formas que ela assumiu, uma no seu início e uma no meio do século XX, e a forma que ela tem agora, a forma com que ela costuma se apresentar no cenário contemporâneo. E depois nós vamos falar sobre neoliberalismo, desde a origem das teorias neoliberais na década de 30, passando pela primeira grande explosão dos regimes neoliberais nos anos 80, para nós falarmos sobre a forma do neoliberalismo hoje e algumas das tendências do neoliberalismo hoje. Isso vai ser especialmente importante porque quando lá na frente nós falarmos a respeito da nova esquerda, a nova esquerda ela tem várias interações com a social-democracia, especialmente com a forma atual da social-democracia na terceira via. E quando nós falarmos da nova direita, boa parte da nova direita assume como teoria econômica o neoliberalismo, de tal maneira que o que nós vimos aqui serve para falar destas variantes recentes, dessas teorias, mas serve também como preparatório daquilo que nós vamos ver para as últimas ideologias da nossa lista, né? Para as últimas ideologias do nosso curso. Então vamos começar falando sobre social-democracia e fornecendo, como das outras vezes, uma definição. Social-democracia, diz o nosso slide aqui, é a ideologia política que defende, seja como estágio intermediário, que é como ela surge, seja como estágio definitivo, que é a versão que ela vai assumir depois, a adoção em favor dos trabalhadores e de outros grupos vulneráveis de políticas intervencionistas, protetivas, assistenciais e afirmativas, no interior de uma democracia representativa e de um sistema econômico capitalista. Portanto, a social-democracia ela se caracteriza por uma proposta de não ruptura. Ela não rompe economicamente com o capitalismo, ela não rompe politicamente com a democracia representativa. Mas ela considera que é possível, no interior do capitalismo e da democracia representativa, afirmar alguns direitos e programas de proteção em relação a grupos vulneráveis. Nós estamos utilizando a linguagem dos grupos vulneráveis para sermos mais amplos com as várias fases da social-democracia. A rigor, se deveria dizer, no seu nascimento, políticas protetivas em relação aos trabalhadores. É apenas que essa noção vai se ampliando com o passar do tempo para incluir outros grupos considerados em situação de vulnerabilidade. Então, se trata da possibilidade da proteção de grupos vulneráveis dentro do capitalismo e da democracia representativa. Isso seria possível porque o capitalismo seria obrigado a funcionar segundo regras instituídas pelo Estado, segundo regras jurídicas instituídas pelo Estado, e o Estado, sendo democraticamente governado, pode ser dirigido pela vontade majoritária, nesse caso pela vontade majoritária dos trabalhadores ou dos vários grupos explorados e vulneráveis. Então, a ideia da social-democracia
é esta. Alguns dos pensadores que ilustram esta vertente, e aí eles vão se apresentar na ordem das fases da social-democracia de que nós vamos falar. Em relação ao primeiro momento da social-democracia, como reformismo do marxismo, como uma das correntes específicas do marxismo que reforma a ideia de revolução, os três primeiros representantes se referem a esta etapa. Ferdinand Lassalle é o criador do Partido Social Democrata na Alemanha, é também o fundador da Segunda Internacional Socialista, que é a Internacional Socialista que se refere à discussão sobre reforma ou revolução, e, portanto, onde o pensamento social-democrata toma o seu corpo. O Eduard Bernstein é o principal teórico de quais teriam sido os problemas com o diagnóstico marxista e de como seria possível a afirmação de uma agenda trabalhista no interior de uma democracia representativa. E o Karl Kautsky é também um intelectual marxista que tem uma teoria paralela do Bernstein, em que ele abre muito menos mão de Marx do que o Bernstein, e em que, ao invés de ele falar sobre uma conquista definitiva dos trabalhadores dentro da democracia representativa, o que ele fala é de uma agenda trabalhista como um estágio intermediário antes da transição completa para o socialismo. Então, neste caso, os três primeiros autores se referem à primeira fase. No meio, nós temos o Keynes, representando um segundo momento, o momento do esgotamento do modelo liberal de economia, quando existe a substituição dos modelos não intervencionistas por modelos intervencionistas na economia, e isto se torna, de um determinado momento em diante, da década de 40 em diante, se torna o modelo por excelência, o modus operandi fundamental do capitalismo global. Então aí você tem um segundo momento da social-democracia, em que a social-democracia não é mais um ramo do marxismo discutindo com os outros. A social-democracia passa a ser a nova ideologia capitalista, o novo formato como o capitalismo se apresenta depois das crises de superprodução, depois das duas guerras mundiais, depois das crises a que se levou o modelo abstencionista de Estado. E, finalmente, os três últimos nomes se referem a um momento mais atual. Embora o Crossland, que está aí, tenha escrito na década de 50, os seus escritos passaram a ser levados em conta dos anos 80 em diante, e com o Marshall e o Giddens, você tem dois autores mais contemporâneos que estão pensando a chamada terceira via entre capitalismo e socialismo como sendo o formato atual da social-democracia. Terceira via essa que, como nós vamos ver, tem uma direta influência sobre regimes políticos concretos, como foi o governo Bill Clinton nos Estados Unidos, como foi o governo Tony Blair na Inglaterra, e, portanto, tem uma direta relação com algumas das providências concretas que foram tomadas nos anos 90. Vamos agora, então, para as etapas, para que nós possamos caracterizá-las primeiro e falar de cada uma depois. Então, o revisionismo é a primeira etapa. Lassalle, Bernstein e Kautsky propõem uma transição democrática e reformista do capitalismo ao socialismo. Então, no interior da discussão sobre como será possível fazer uma transição do capitalismo atual para o socialismo que há de vir, no interior dessa discussão, alguns autores consideram que já seria possível usar o movimento trabalhista que existia, lançar mão do sufrágio universal, para fazer com que, via democracia representativa, fosse possível a afirmação de uma agenda trabalhista que representasse um estágio intermediário de transição entre capitalismo e socialismo. Vamos falar dessa fase daqui a pouco. O keynesianismo como etapa intermediária, as intervenções estatais na economia e os sistemas de proteção social
se tornam, a partir dos anos 40, o modus operandi do capitalismo global, o que vai durar até a crise do petróleo, e, portanto, até a metade para o final dos anos 70. E a terceira via, que surge já por volta dos anos 90, como o novo formato da social-democracia, já reagindo contra o neoliberalismo, já reagindo contra a primeira fase do neoliberalismo, da qual nós vamos falar daqui a pouco, na segunda metade da aula. Então, já é uma reação ao neoliberalismo, combinando globalização econômica, modelos keynesianos de intervenção na economia e pautas identitárias para grupos vulneráveis específicos. Então, vamos falar de cada uma das três fases para nós nos concentrarmos no modo como a social-democracia tomou corpo ao longo do tempo. A primeira fase, ela é caracterizada por esta questão, né, sobre revolução ou reforma. Ela é a questão principal da chamada Segunda Internacional, a segunda Assembleia Internacional dos Partidos Trabalhistas e Socialistas, em que a grande discussão é sobre se a estratégia a ser adotada pelos partidos socialistas passa pela tentativa de mobilização dos trabalhadores para uma revolução proletária ou passa pela tentativa de fazer com que esses trabalhadores se mobilizassem eleitoralmente para elegerem representantes que trouxessem à tona e afirmassem uma agenda de proteção trabalhista. Então, o contexto em que essa questão se coloca, como está aqui no nosso slide, é o contexto caracterizado por essas três coisas que são importantes associar ao mesmo tempo, né? Já tinha havido uma série de conquistas operárias, ou conquistas que num primeiro momento foram conquistas por concessão. Isso significa não que elas foram concessões sem luta, foram concessões por causa das lutas sociais, mas significa que ainda não havia representantes trabalhistas no parlamento. O que havia era os parlamentares comuns, que geralmente representavam classes econômicas não trabalhadoras. Esses parlamentares foram forçados, diante das greves, diante dos protestos, diante da organização dos sindicatos, concederem algumas proteções específicas aos trabalhadores. Essas eram as conquistas operárias em que você já tinha avançado. Paralelamente a isso, você tem uma transformação da maioria das democracias europeias e da democracia norte-americana para o formato do sufrágio universal, incluindo mulheres, eliminando todos os critérios patrimoniais de participação e incluindo, em alguns casos, analfabetos, pessoas do campo, incluindo toda uma série de indivíduos que antes não estavam contemplados com representação política. Então, a partir do momento que você tem esse sufrágio universal, a possibilidade concreta de eleger líderes populares para o parlamento e de dessa forma ter uma legislatura trabalhista se torna possível, se torna viável, pelo menos em tese, no que se refere ao uso desse poder de voto. E paralelamente a isso, você tinha com a Revolução Russa uma movimentação na Rússia de que a revolução levava a um formato estatal autoritário, levava a um formato ditatorial. Essa associação entre revolução e ditadura estava entre os principais fatores pelos quais não apostar na estratégia revolucionária. Quando os social-democratas apresentam o seu programa alternativo, as principais razões são o sufrágio universal, em que a organização trabalhista podia agora fazer líderes trabalhistas que comandassem a legislatura, e o evitamento das alternativas autoritárias e ditatoriais em que havia caído a Revolução Russa. Então, neste caso, você tem uma via pacífica e institucional de transição sendo proposta como alternativa à via revolucionária. Então, a questão principal da Segunda Internacional era esta: transitar ao socialismo por revolução violenta ou transitar ao socialismo por uma reforma gradual.
E a posição da social-democracia é em favor da reforma gradual. Os trabalhadores podem usar a sua maioria numérica na democracia para conter a exploração e avançar o socialismo. Claro que, sendo teóricos marxistas, estes primeiros social-democratas tinham que responder a uma série de perguntas. Tinham que responder a questão sobre o Estado ser uma superestrutura que está comprometido com a manutenção daqueles que são os interesses e as relações de produção dominantes num determinado momento. Portanto, havia um limite do que era possível fazer a partir do Estado, a não ser que você abrisse mão da teoria marxista do Estado. Tinham que responder como é que, mesmo tendo sufrágio universal e a possibilidade de eleição de líderes trabalhistas, como é que isso não seria obstaculizado pela ideologia dominante? Como é que a ideologia dominante não iria exercer um papel de que, mesmo os trabalhadores tendo direito de voto, eles votassem em representantes que não representam os seus interesses ou que representam, inclusive, interesses contrapostos aos deles. E tinham que responder a questão sobre como seria possível manter uma reforma gradual em favor dos trabalhadores sem que houvesse nenhum tipo de reação dos interesses dominantes, sem que não houvesse nenhum tipo de reação, seja institucional, seja violenta, daqueles interesses que estavam sendo contrariados. As teorias dos social-democratas tentam responder a essas questões como podem, elas se divergem nas respostas que elas fornecem a essas questões. Se você examinar, por exemplo, no caso do Bernstein, o Bernstein tem uma teoria que dá um papel muito menor à relação entre infraestrutura e superestrutura dentro dos modos de produção, faz com que, na prática, o direito e a política dependam daquilo que é feito na política concreta e não das condições econômicas de realização da vida material. E ele tem uma visão de transição que abre mão da dialética em nome da ideia de que o que existe é uma estratégia organizada dos trabalhadores e essa estratégia tem que procurar as vias mais eficazes para atingir os seus objetivos. Ele sofre uma crítica muito forte durante a Segunda Internacional, tanto da parte dos marxistas ortodoxos, mas também da parte de outros revisionistas que achavam que o Bernstein já não era mais marxista a teoria que ele estava propondo. Então, autores como a Rosa Luxemburgo e como Karl Kautsky vão ser seriamente críticos daquilo que o Bernstein está propondo. O Kautsky, por sua vez, ele acha que é possível que exista um estágio intermediário e que esse estágio intermediário poderia se explicar à luz da própria dialética marxista. Que se você tentasse explicar o que estava acontecendo na Europa naquele momento à luz da dialética marxista, você poderia ver as conquistas dos trabalhadores como sendo um passo específico do processo dialético e, uma vez que esse passo foi dado, houve uma reforma das forças produtivas, houve uma reforma das relações de produção. Então você espera que, do ponto de vista superestrutural, ocorra uma reforma correspondente. E isso, neste caso, tanto no caso do sufrágio universal, como na possibilidade de formação de parlamentos trabalhistas, seria a mudança superestrutural correspondente à mudança destas relações de produção. Então você tem uma teoria marxista que tenta dar conta dessas transformações que estavam ocorrendo na Europa para mostrar a social-democracia como um estágio dentro da dialética marxista na transição entre capitalismo e socialismo. Essa foi a primeira fase. A segunda fase é a fase que vem depois da crise de 29. Então, o contexto dela é o da crise de produção de 29, é o da recessão do pós-guerra que veio depois disso, e a necessidade de reconstrução, sobretudo dos países europeus, num contexto de recessão econômica. Então você tem aqui várias questões ao mesmo tempo. A crise de 29 tinha sido, em grande parte, uma crise de superprodução,
que se devia a dois grandes fatores: a formação de grandes monopólios industriais e empresariais, o que se considerava que era consequência da negligência do Estado em impor regulações que tornassem esses monopólios impossíveis. E, por outro lado, você tinha uma superprodução que contava com um crescimento constante, que tinha ocorrido num determinado momento do imperialismo, num determinado momento colonial, mas que em seguida começou a encontrar o seu limite. E quando começou a encontrar o seu limite, para de ter a expansão da acumulação de capital, mas ao mesmo tempo continua tendo o mesmo modelo produtivo. O Estado poderia ter desempenhado um papel na transição para um outro modelo produtivo que não resultasse na crise de 29, mas não fez isso porque a ideologia que era dominante a respeito do papel do Estado era a ideologia liberal do laissez-faire, era a ideologia liberal da não intervenção estatal no funcionamento da economia. Aí você tem uma recessão do pós-guerra, em que é necessário que as indústrias se recuperem, e é necessário que as empresas e serviços se recuperem, só que você tem o problema de que o capital necessário para que os consumidores consumissem os produtos e serviços não estava disponível, porque você está num ambiente de desemprego e de recessão. A única solução possível dentro desse contexto é que o Estado tenha uma série de iniciativas econômicas no aspecto produtivo e que, através de políticas públicas, ele redistribua condições de emprego e renda para aquelas pessoas que não estavam tendo poder de compra, de tal maneira que você possa recuperar o aquecimento desta economia. Para isso, você também precisa de um Estado que, além de ser intervencionista, seja um Estado investidor estratégico, seja um Estado que invista em determinados setores econômicos e que faça políticas públicas de recuperação e de redistribuição. Então, esse era o contexto histórico em que se colocava a questão. A questão principal era continuar apostando no modelo não intervencionista, né, no modelo do laissez-faire, do liberalismo, ou intervir política e juridicamente no mercado. Essa intervenção não era um controle completo da produção, como no modelo corporativista do fascismo, não era esse tipo de intervenção, era uma intervenção para impedir a formação de monopólios, para aumentar o crédito e assim aumentar a possibilidade de oferta de serviços e de produção, para manter as circunstâncias de concorrência e para aumentar o poder de compra das pessoas. Eram estas as intervenções econômicas de que se estava falando. E a posição da social-democracia foi em favor de um Estado interventor. Um Estado que faz todas estas coisas aqui, e essa lista é importante em todos os itens que ela coloca. Cria determinados estímulos para certas áreas, como, por exemplo, a liberação de créditos condicionados ao investimento em determinados setores da economia ou a liberação de impostos em determinados setores para serem incentivados. Controla as barreiras, nesse caso principalmente as barreiras alfandegárias, entre os países e entre estados dentro do mesmo país, para proteger determinados setores industriais quando eles assim precisarem e para liberar o comércio e a circulação de pessoas quando isso for mais propício ao crescimento econômico. Impor limites, por exemplo, no caso do salário mínimo, por exemplo, no caso dos limites das horas de trabalho, por exemplo, no caso do limite da idade de trabalho, impor determinados limites ao funcionamento do mercado em geral, fixa certas proteções, a proteção àqueles que estão doentes, a proteção aos aposentados, a proteção a determinados grupos que têm profissões perigosas, a proteção a determinadas profissões que precisam de condições especiais ou de um treinamento especial para sua realização, fornece serviços em certos setores estratégicos não lucrativos, como era o caso, pelo menos na configuração da época, da educação, como era o caso da saúde, como era o caso da previdência,
promove a ascensão econômica de determinadas faixas da população, aumentando assim o poder de compra que elas tenham e reaquecendo o mercado sempre que necessário, e socorre aqueles que estão necessitados, aqueles que a lógica de mercado baseada no lucro não tem como prover ou não tem como incluir dentro da dinâmica do seu funcionamento. Então, a posição da social-democracia foi esta. Em grande parte, no caso de nós que estamos no curso de Direito, em grande parte, boa parte dos compromissos assumidos pela nossa Constituição de 88 se inspiram neste modelo. Tem em vista este modelo, um modelo que é capitalista, baseado em livre mercado e crescimento econômico, mas que tem no Estado um agente que é gestor da concorrência e que é interventor em políticas específicas, fornecedor de serviços, protetor de grupos específicos. Em grande parte, os compromissos, principalmente econômicos, que são assumidos pela Constituição de 88, têm esta herança. Para que se possa entender melhor esses compromissos, eles precisam ser complementados com algumas coisas que nós vamos ver a respeito do neoliberalismo, mas a boa parte dos compromissos da Constituição de 88 tem a ver com esta ideologia em especial. Terceira fase já é nos anos 90. A terceira fase é mais compreensível como uma reação ao neoliberalismo. Nos anos 70 e nos anos 80, você tem a era dos regimes Reagan e Thatcher, que é a primeira explosão dos regimes neoliberais. Como boa parte desses regimes se baseiam num desmonte do Estado Social, eles se baseiam numa política bastante agressiva de privatizações, numa política bastante agressiva de diminuição fiscal do Estado, numa tentativa de desregulação de mercados e de integração de mercados internacionais, e isso tinha tido como consequência o enfraquecimento de uma série de grupos sociais, inclusive uma precarização do trabalho e um empobrecimento de determinadas faixas da população. Então, quando a terceira via se anuncia, quando a terceira fase da social-democracia se anuncia nos anos 90, ela já se anuncia como uma tentativa de integrar a política de recuperação que o neoliberalismo tinha utilizado contra a crise do petróleo e contra as consequências dessa crise, com um Estado que fosse interventor e protetor, e uma agenda de direitos que contemplasse toda uma série de novos grupos que estavam fazendo reivindicações. Toda uma série de novas reivindicações em que você tem um ambientalismo como sendo a principal nova reivindicação universal e uma série de novas reivindicações particulares de grupos específicos, mulheres, negros, homossexuais, deficientes físicos, idosos, uma série de grupos com demandas específicas não atendidas dentro das políticas neoliberais. Então, este formato é o formato que vai assumir a chamada terceira via. Então, o contexto da terceira via é a da crise, na verdade, o esgotamento daquele primeiro modelo neoliberal da agenda Reagan-Thatcher. Da crise do primeiro neoliberalismo, a globalização, que era um dos elementos novos, vamos falar dela mais ao falarmos sobre o neoliberalismo, e as novas reivindicações, os novos grupos sociais com reivindicações políticas relativas ao estado do bem-estar. É importante aqui nós também destacarmos como o tipo de Estado que foi montado a partir da social-democracia, que é o chamado estado de bem-estar social, como o estado de bem-estar social, ele tem um formato específico de como ele contempla grupos que estão em situação de desproteção ou em situação de escassez. Esse formato é incluí-lo em determinadas políticas públicas que ou são políticas públicas
baseadas em renda, de redistribuição de renda, ou são políticas públicas baseadas em oportunidades, vagas de emprego e vagas escolares, ou são políticas públicas voltadas para o atendimento de serviços especiais com vista às necessidades desses grupos. E esse formato de atendimento destes grupos é o formato típico do estado de bem-estar. Quando se fala em aumentar o número de grupos que são contemplados por essas políticas de bem-estar, vem à tona um termo que, embora nós empregamos bastante no nosso vocabulário cotidiano, nós raramente associamos a uma ideologia política específica. E, no entanto, ele é um termo típico da social-democracia, que é o termo inclusão social. Inclusão social significa, aquele processo pelo qual você inclui nas políticas de bem-estar um grupo que antes não tinha sido contemplado, ou você inclui no atendimento daquele grupo uma nova política além daquelas que já estavam colocadas antes. Este aumento de atendimento destes grupos por via de políticas de bem-estar é a inclusão no sentido em que ela surgiu nos anos 80 e em que ela se afirma nos anos 90 como sendo parte principal da agenda destes grupos. Nós vamos ter uma clara distinção entre as reivindicações desses grupos sociais nos anos 80 e 90, que tem tipicamente o formato da inclusão, para o modo como eles vão reivindicar nos anos 2000 e 2010, em que nós vamos ver, por exemplo, na nova esquerda, em que a pauta é muito menos a pauta da inclusão e é muito mais a pauta da denúncia da opressão e da reversão dos mecanismos estruturais de opressão, para que determinados grupos se emancipem das condições em que eles se encontram dentro da sociedade. Então, o movimento feminista, por exemplo, tem um formato quando ele reivindica em termos de inclusão, e ele tem outro formato quando ele reivindica em termos de emancipação. O movimento negro tem um formato quando ele reivindica em termos de inclusão, e outro quando ele reivindica em termos de emancipação. Nós vamos ter oportunidade de falar dessa contraposição entre inclusão e emancipação quando falarmos da nova esquerda, numa aula mais adiante, e virmos como é que essa dinâmica destes movimentos sociais muda de uma configuração. Então vejam só, a questão aqui era sobre manter o neoliberalismo ou fundi-lo com o keynesianismo renovado. Keynesianismo, nesse caso, como intervencionismo protetor. A posição da social-democracia é o de que adotar o neoliberalismo na política externa, bem a agenda Bill Clinton e bem a agenda Tony Blair. O que você faz na política externa? Você cria zonas de livre mercado em que você possa ter possibilidade de circulação de pessoas e capitais e ampla exportação. Você adota neoliberalismo na política externa. Keynesianismo moderado na política interna, moderado porque ele não tem o objetivo de superar as desigualdades, ele tem apenas o objetivo de evitar crises sistêmicas do capitalismo e de proteger determinados grupos vulneráveis, adota uma agenda de responsabilidade ambiental, não apenas no plano nacional, mas também no plano internacional, e busca a igualdade não no sentido econômico, mas no sentido cultural, não a igualdade das classes sociais, mas a igualdade de certos grupos que reivindicam um tratamento igualitário em relação aos grupos dominantes. Se trata da igualdade dos negros em relação aos brancos, das mulheres em relação aos homens, dos homossexuais em relação aos heterossexuais e assim por diante. Então a pauta da igualdade sai do setor econômico e vai para o setor cultural, enquanto que no setor econômico o que você tem um keynesianismo moderado, que não tem mais um compromisso com a superação da desigualdade econômica, ele tem um compromisso apenas com o impedimento de crises sistêmicas do capitalismo e a proteção de certos grupos vulneráveis, a proteção de certos grupos excluídos. Esse é o formato que a terceira via toma. E, normalmente, quando a social-democracia se oferece na situação presente, ela normalmente se oferece neste formato. Ou, para que nós
façamos um último comentário sobre isso antes de transitar para o neoliberalismo, eu vou precisar fazer uma observação muito semelhante a essa com relação ao neoliberalismo e com relação à nova direita. Quando a social-democracia ela é proposta na Europa e nos Estados Unidos, ela tem um formato. Quando ela é proposta na América Latina, ela tem outro formato. Inclusive porque, em geral, os partidos e movimentos social-democratas na América Latina, eles têm a agenda de fazer com que a economia desses países periféricos cumpra parte da função periférica que ela tem na divisão social internacional do trabalho e não supere esta situação. Consequentemente, ali onde a social-democracia defende, na França, na Inglaterra, na Suécia, defende industrialização, a social-democracia na América Latina não defende industrialização. Ela defende um livre mercado em que os produtos industrializados dos países europeus vão vender com muito mais facilidade dentro do mercado latino-americano. Ali onde a social-democracia europeia defende uma ampla proteção dos trabalhadores, com diminuição da jornada de trabalho, com uma questão sobre saúde do trabalho, a social-democracia na América Latina defende uma flexibilização dos direitos trabalhistas para atrair para a América Latina aquelas formas de superexploração do trabalho que não estão mais se instalando no contexto europeu e norte-americano. Então, você precisa diferenciar o modo como essas ideologias se oferecem nos países de centro e nos países de periferia, porque normalmente são políticas complementares entre si, dentro da divisão internacional do trabalho, mas que quando você compara, parece que eles estão defendendo agendas contraditórias. Parece que a social-democracia defende na França uma coisa e no Brasil outra coisa. Mas, na verdade, é a mesma coisa, com a função da França sendo uma e a função do Brasil sendo outra, dentro desta mesma agenda internacional de como você divide estas questões. Exato. Se isso acontecesse, ela provavelmente seria caracterizada, em comparação com os social-democratas do seu país, como sendo mais à esquerda e mais socialista do que essa social-democracia. Não porque o que ela está defendendo não seja social-democracia, e sim porque ela está defendendo social-democracia no formato europeu, num país periférico. E aí existe uma diferença de agendas, então você tem razão com relação à hipótese que você está levantando. Isso, a mesma coisa vai se dizer mais lá na frente, quando nós falarmos sobre o conservadorismo. Os conservadores europeus são nacionalistas. Os conservadores latino-americanos são internacionalistas. Eles querem livre mercado internacional. Não, você não entende como é possível que essas pessoas sejam da mesma ala ideológica e estejam se inspirando umas nas outras, a não ser que você leve em conta que centro e periferia têm duas funções diferentes dentro da economia global e que o formato com que a ideologia é defendida num local é bem diferente de como ela é defendida no outro. Vamos agora falar do neoliberalismo durante a nossa segunda metade de aula. O neoliberalismo é considerado por vários dos movimentos intelectuais de esquerda como sendo a categoria central a partir da qual você entende as políticas econômicas e sociais típicas dos últimos 30 anos, e uma categoria sem a qual você não entende o funcionamento do Estado e não entende as tendências econômicas do presente. Então, ele não apenas tem uma centralidade enquanto ideologia autônoma, nós vamos vê-lo como ideologia autônoma, o que ele propõe, como é que ele se apresenta, mas ele também tem importância enquanto categoria explicativa, mesmo para aqueles que o rejeitam.
As ideologias que rejeitam o neoliberalismo enquanto modelo consideram, no entanto, que ele atualmente é o modelo dominante e que, portanto, você precisa da categoria do neoliberalismo para explicar o funcionamento e as dinâmicas econômicas e sociais do presente. Então, quer você tenha interesse no neoliberalismo enquanto partidário dele ou enquanto crítico dele, ambos consideram que o neoliberalismo é um conceito central, é uma categoria central para a compreensão das dinâmicas políticas e econômicas do presente. Então, vamos lá. Na definição fornecida aqui no nosso slide, vocês vão ver que não aparece o termo política ao lado da ideologia. Neoliberalismo é a ideologia econômica e social. Ela geralmente é uma ideologia sobre a forma que deve assumir o mercado, o papel do Estado no mercado e o modo como a sociedade e o indivíduo se integram numa dinâmica de mercado. Ela não é uma teoria do Estado como um todo. O neoliberalismo não é uma teoria sobre, por exemplo, quais direitos deveriam existir, quais grupos devem ser contemplados, como é que a democracia deveria funcionar, o que a democracia representativa visa alcançar. Ele não é uma teoria do Estado como um todo e não é uma teoria da política como um todo. Ele é, na verdade, uma nova teorização a respeito da formatação do mercado e do papel do Estado dentro do mercado e o modo como a sociedade deve ser transformada em determinados processos para servir a esta dinâmica de mercado, ou para se ajustar melhor a esta dinâmica de mercado. Vejam aqui na definição. O neoliberalismo é a ideologia econômica e social que defende o livre mercado como arena de concorrência. Vamos falar bastante disso daqui a pouco. O Estado como garantidor, estimulador e gestor de processos de concorrência e uma gestão da coisa pública, das empresas e das pessoas segundo o modelo de planejamento, controle e avaliação com vista à máxima eficiência e ao êxito competitivo. Essa definição ela é longa, tem várias partes e todas essas partes são importantes. Então vamos lá. Ela defende o livre mercado como arena de concorrência. Então, ali onde no liberalismo clássico se concebia que o livre mercado é um instrumento para que você possa aumentar a produção e otimizar a distribuição, é o processo da mão invisível que vai levar a produzir cada vez mais, com preços mais baixos e que todo mundo possa ter acesso a todos os serviços que lhe interessam. Ali onde o liberalismo clássico via o livre mercado como um instrumento de produção e de distribuição, o neoliberalismo vê o livre mercado como um instrumento de concorrência. Ele acha que o elemento fundamental da caracterização do mercado é a concorrência, que é o fato de que indivíduos e empresas compitam uns com os outros, que faz com que eles tenham que adquirir máxima eficiência e, neste sentido, produzam crescimento econômico geral, mas, ao mesmo tempo, produzam um crescimento da qualidade dos produtos e serviços que são oferecidos. Então, a característica central do livre mercado para o neoliberalismo é a concorrência. E, na medida que ele considera isso, então ele tem uma crítica ao modo como o liberalismo clássico concebeu o mercado. Porque o liberalismo clássico achava que se o Estado não interviesse na economia, já haveria naturalmente uma dinâmica de competição e de complementariedade entre aqueles que fornecem produtos e serviços, que tenderia ao equilíbrio com o passar do tempo. O neoliberalismo acha que este modelo, que é o modelo absenteísta, é o modelo de abstenção de intervenção, é o modelo não intervencionista. Esse modelo permite que determinadas empresas e indústrias usem o seu poder econômico de maneira predatória para eliminar todos os seus concorrentes e se tornarem monopólios de mercado.
Na medida que eles se tornam monopólios de mercado, eles não concorrem mais com ninguém, e ao não concorrerem mais com ninguém, eles determinam livremente a questão dos preços e da qualidade dos serviços e da produção que eles podem oferecer. E que, portanto, devido ao fato de que o mercado tem como principal característica a concorrência, e a concorrência não se impõe naturalmente, a concorrência precisa ser mantida, fiscalizada, restringida, para que ela possa existir naquele que seja o seu formato mais eficiente. Isto é o que justifica que o mercado, o livre mercado, só funciona com liberdade de concorrência na medida em que existe intervenção estatal. A não intervenção não leva à liberdade de concorrência. A não intervenção leva a monopólio, leva a distorções de produção e circulação. É a intervenção que pode garantir a continuidade da concorrência. Só que essa intervenção não pode ser uma intervenção em que o Estado mesmo produza, o Estado empresário, o Estado industrial. Não pode ser essa, porque se ele se dedicar a determinados ramos da indústria e dos serviços como empresário, ele vai ter monopólio dentro daqueles campos e aí não vai haver concorrência. Ele não pode ser empresário, ele não pode ser produtor. Ele também não pode favorecer certas empresas em detrimento de outras. O que o Estado precisa fazer é intervir pró-concorrência. O que significa que ele tem que criar regras para impedir a formação de monopólios, ele tem que criar formas de fiscalização contra mecanismos anticoncorrenciais, como cartéis, por exemplo. Ele tem que criar formas de avaliação constante da eficiência e da qualidade dos produtos e serviços das empresas, forçando todos os setores econômicos a buscarem máxima eficiência em termos de concorrência. O que significa que a intervenção do Estado na economia é uma intervenção para manter concorrência. Não é só isso, mas daqui a pouco nós vamos ver a outra parte. Vejam então, o Estado como garantidor, estimulador e gestor de processos de concorrência, e defende uma gestão da coisa pública, das empresas e das pessoas, segundo o modelo de planejamento, controle e avaliação, com vista à máxima eficiência e ao êxito competitivo. Em última instância, o modelo da empresa é o modelo que é imposto tanto ao Estado quanto ao indivíduo. No caso do Estado, isso significa que o Estado tem que assumir uma terminologia que é típica do neoliberalismo, responsabilidade fiscal e responsabilidade econômica com transparência pública, que é o modo como isso normalmente é formulado. Então, a ideia aqui é o Estado, assim como uma empresa, ele tem a responsabilidade de não ter gastos maiores do que as suas receitas. Ele tem a responsabilidade de fazer o gasto mais eficiente possível, com vista ao ter o menor gasto possível, com os maiores resultados possíveis. Ele tem que mostrar constantemente balanços desses resultados que estão sendo alcançados, e ele tem que ser cobrado em termos de máxima eficiência do uso dos seus recursos e de máxima transparência de como esses processos ocorrem. Então, o modelo em que o Estado passa a ser administrado é o modelo da empresa. E o modelo da empresa tem entre as suas principais finalidades, número 1, ele não pode dar prejuízo. Você não pode ter mais despesa do que receita. Número 2, você tem que ter controle de passo por passo, decisão por decisão, relatório por relatório, daquilo que está sendo feito com os recursos, para garantir que exista a aplicação mais eficiente desses recursos. E, número 3, ele raciocina quantitativamente em termos de metas crescentes. Então, isso significa que o Estado deve buscar uma máxima eficiência em que ele, ao longo dos anos, faça cada vez mais com cada vez menos, pelo aperfeiçoamento dos seus processos de gestão.
Isso, na prática, significa que várias das políticas públicas não serão administradas tendo em vista as necessidades sociais, elas serão administradas tendo em vista metas quantitativas de máxima eficiência no gasto de determinados recursos. Então, isso tem a ver com o modelo da empresa no que se refere ao Estado. Mas o modelo da empresa começa a ser adotado também para as práticas sociais e para os próprios indivíduos. Então, a prática que se torna corrente dos anos 90 em diante, que é a de, em todos os setores da economia e da sociedade, você vai introduzir certas regras, que são as regras de uniformização de como os produtos e serviços vão ser feitos. Agências que controlam que essas regras estão sendo cumpridas. Outras agências que avaliam como as empresas estão indo e comparam o desempenho delas umas com as outras para que elas recebam determinadas notas ou para que elas recebam determinados benefícios de acordo com a sua performance. E isto aplicado aos campos mais diversos. Então, quando você tem essas políticas aplicadas ao processo educacional, por exemplo, precisa haver um plano de diretrizes e bases com os mesmos conteúdos ao longo de todo o território. Você precisa de agências que avaliem todas as escolas. Você precisa de um processo de avaliação pelo MEC de qual é a situação de cada uma dessas escolas, fazendo-as competir umas com as outras em termos da qualificação e da nota que elas atingem, porque isso vai ter consequência para os investimentos que elas vão sofrer em seguida, para aquelas que vão fechar e para aquelas que vão receber mais recursos porque estão se saindo melhor no seu processo de eficiência. No caso do ensino superior, você tem o ENAD, com este mesmo processo, um processo de uniformização, avaliação e consequências econômicas da avaliação. Este processo é tipicamente o processo neoliberal, pelo qual você faz com que todos os setores da economia, todos os setores da sociedade, inclusive os próprios indivíduos, sejam vistos como empresas que precisam se gerir com máxima eficiência, com máxima performance e estar constantemente sendo avaliados e comparados uns com os outros, exatamente para o modelo concorrencial ser implementado, inclusive nesta esfera da vida. Nós vamos comentar mais sobre isso conforme nós avancemos aqui nos nossos slides. Os pensadores que ilustram o neoliberalismo. Nós temos aqui um conjunto de 8 pensadores, cada 2 deles ilustram uma parte do que é necessário ver sobre o neoliberalismo. Existe um neoliberalismo que é predominantemente político-institucional, jurídico-institucional, que é o ordoliberalismo alemão. O Walter Eucken e o Franz Böhm são os 2 principais representantes do ordoliberalismo. Você tem um neoliberalismo que é sociológico, a respeito de como a sociedade tem que se organizar para as condições de concorrência. E aí, aqui nós temos o Alfred Miller-Armack e o Alexander Husserl como 2 principais representantes deste liberalismo sociológico. Você tem a chamada escola austríaca, o Friedrich Hayek e o Ludwig von Mises estão aqui como representantes desta escola em particular. E você tem a chamada escola americana, que é a escola de Chicago, tendo o Milton Friedman como seu principal representante, os economistas da escola de Chicago como seus seguidores, e na América Latina, os chilenos dos Chicago Boys como sendo os seus representantes dentro de um contexto periférico de economia. Todos esses representam distintos momentos, distintas escolas, distintas teorias dentro do neoliberalismo. Nós não temos como falar de tudo isso, mas eu coloquei aqui os autores para que, caso vocês tenham interesse, vocês busquem a que escolas eles pertencem, quais são as obras desses autores e vejam os vários setores, as várias teorias dentro do neoliberalismo. Assim, da escola austríaca. Tanto Mises quanto Hayek pertencem à escola austríaca. Então, nós temos aqui 8 representantes para falar de 4 vertentes diferentes do neoliberalismo. Ordoliberalismo,
liberalismo sociológico, escola austríaca e escola de Chicago, como sendo essas 4 vertentes principais. As fases do neoliberalismo. O neoliberalismo foi pela primeira vez proposto, começou a ser pensado nos anos 30, foi proposto nos anos 40, a partir de um evento chamado Colóquio Walter Lippmann, que foi um evento que reuniu liberais europeus e americanos para fazer uma discussão sobre as mudanças do liberalismo para que ele conseguisse enfrentar a ameaça do socialismo e reagir àquelas que tinham sido as consequências dos regimes fascistas. Isso tinha diretamente a ver com a recuperação da Europa e com o crescimento dos Estados Unidos logo no período do pós-guerra. Era a ideologia que se contrapunha ao estado de bem-estar, ao New Deal, como recuperação econômica via social-democracia. A fase 2 é a fase em que ele começa a ser efetivamente implementado enquanto regime. Com a crise do petróleo dos anos 70, o que aconteceu é que o crescimento econômico que os países europeus e os Estados Unidos estavam tendo, e que garantia o crescimento do estado de bem-estar, ele acabou. Esse crescimento econômico se diminuiu drasticamente de um momento para o outro. Com essa redução drástica do crescimento econômico, não era possível, do ponto de vista tributário, manter os mecanismos previdenciários e assistenciais que estavam crescendo e que tinham demanda de crescimento ainda maior dentro do estado de bem-estar. Neste contexto, era necessário encontrar um modo de recuperação econômica que não passasse pelas políticas protecionistas e redistributivas do estado de bem-estar. E aí, a teoria que já tinha sido elaborada antes, a teoria neoliberal que já tinha sido elaborada antes disso, desde os anos 40, passa a assumir o primeiro plano, o protagonismo de ser esse novo modelo capaz de fazer esta recuperação econômica. Então aí você tem a implementação disso na forma de regimes na era Reagan nos Estados Unidos, na era Thatcher na Inglaterra, como sendo a primeira grande explosão política do neoliberalismo. Esse modelo entra em crise. Esse modelo entra em crise no final dos anos 90, por isso a terceira via se oferece como uma substituição deste modelo. Aqueles que os partidos com propostas neoliberais são derrotados, tanto nos Estados Unidos, quanto na Inglaterra, quanto na França. O modelo dos países nórdicos se torna o modelo capaz de resistir ao novo tipo de crise econômica que havia se montado. E aí você tem a terceira via de que nós falamos lá na social-democracia, como a proposta para substituir o neoliberalismo. Durante os anos 90, quando o neoliberalismo estava sendo criticado e a terceira via estava emergindo, o neoliberalismo tem uma reelaboração no contexto do capitalismo financeiro globalizado, com um novo plano global de implementação de uma política neoliberal. Esse plano global ele é estrategicamente montado numa série de encontros do G20, dos principais representantes financeiros dos bancos americanos e europeus, até que ele adquire um formato definitivo no chamado Consenso de Washington. O Consenso de Washington estabelece a estratégia de crescimento neoliberal no contexto globalizado, e aí você tem um novo formato do neoliberalismo, que é o formato atual, é o formato em que ele se apresenta hoje. Então agora vamos falar sobre o que o neoliberalismo propõe a respeito do mercado, o que ele propõe a respeito do Estado e o que ele propõe a respeito da sociedade do indivíduo, em que nós vamos ver que a ideia de concorrência e eficiência são ideias que dominam todos os três, são ideias que perpassam todos os três, mas isso vai adquirir formas diferentes. E aqui eu tenho um dos objetivos principais pelos quais eu previ essa aula, que é que no Brasil
seja da parte de quem defende o neoliberalismo, geralmente não com este nome, seja da parte de quem critica o neoliberalismo, em geral existe uma compreensão bastante limitada do que o neoliberalismo é. Uma compreensão que identifica o neoliberalismo com políticas de diminuição do Estado, com as políticas de desmonte das proteções sociais e da privatização. E ele tem todos estes componentes, mas ele é uma política muito mais ampla do que essa. Ele se mostra num número de aspectos muito maiores da vida política e da vida econômica contemporânea. E aí nós precisamos identificar exatamente o que conta como uma agenda neoliberal, porque as políticas neoliberais estão muito mais presentes do que nós imaginamos que elas estão, e é muito mais difícil nós nos livrarmos delas do que nós imaginamos que seja num primeiro momento. Então vamos falar sobre o neoliberalismo no que se refere ao mercado primeiro. O mercado, como eu já disse, é visto como uma arena de concorrência. A principal virtude que o mercado tem e que o planejamento central socialista não tem é a concorrência. Para o neoliberal, o motivo pelo qual o capitalismo consegue produzir em maior escala, distribuir em maior escala, diminuir preços com o passar do tempo, aumentar a condição de determinadas classes sociais, inclusive dos trabalhadores, com o passar do tempo, todos eles são benefícios que decorrem de uma característica central, que é a característica da concorrência. A concorrência leva a maior eficiência, leva à diminuição dos preços, leva ao aumento da produção, leva ao aumento da circulação, leva a todos os demais benefícios econômicos. Então a concorrência é, acima de tudo, a característica que deve ser mantida e preservada no funcionamento do mercado. No entanto, você tem algumas questões complementares a isso. O número 2 aqui do nosso slide é o investimento pesado. O que acontece quando determinados setores, principalmente da indústria e do agronegócio, que dependem de investimentos muito pesados, por exemplo, construção de portos, construção de estradas, construção de infraestrutura de beneficiamento, o que acontece quando esses investimentos pesados são num volume tão grande de gastos que eles não seriam lucrativos para nenhuma entidade da iniciativa privada. O que acontece nestes casos? É preciso construir um porto, é preciso construir uma estrada, é preciso construir uma estrutura de produção ou de beneficiamento ou de circulação que vai demandar milhões em termos de investimento, de tal maneira que não seria lucrativo para nenhuma empresa investir nisso a curto prazo ou a médio prazo. Neste caso, se admite a possibilidade do investimento por parte do Estado, desde que ele seja um investimento sempre pensado em 2 passos. O Estado dá o primeiro passo do investimento mais pesado, cria a infraestrutura necessária para que o mercado possa funcionar e, em seguida, aquela iniciativa do Estado, geralmente na forma de uma empresa estatal temporária, em seguida ela é passada para a concorrência, o que significa que ela é desmontada, privatizada e aquele setor passa a ser administrado pela iniciativa privada. Então, o modo como você vai fazer funcionar os setores econômicos que dependem de investimentos muito pesados é a partir de um investimento temporário do Estado, numa forma pública temporária, que em seguida vai ser repassado à iniciativa privada por meio de um processo de privatização. 3. A característica número 1 da política da política neoliberal em termos internacionais e, no caso dos países periféricos como o Brasil, aquela que deve ser identificada com a política número 1 do neoliberalismo. Digo isso porque normalmente no Brasil aquilo que se identifica como política neoliberal número 1 é a privatização.
E embora isso seja importante, a política neoliberal número 1 não é a privatização. A política neoliberal número 1 é o papel do Estado na manutenção do câmbio da moeda e na manutenção das flutuações inflacionárias. Portanto, o papel do Banco Central. A ideia de que o Banco Central tem que ser autônomo. A função do Banco Central é criar estabilidade econômica. Para isso, você precisa do combate à inflação e estabilidade dos preços. E de uma variação do regime de moeda com relação à âncora do dólar, para que você possa aumentar ou diminuir o processo de exportação e importação, dependendo das necessidades. Essa é a política neoliberal número 1. Essa é a política econômica neoliberal número 1, é aquilo que você deve identificar, sobretudo, com o neoliberalismo. Neste sentido, o neoliberalismo se torna a política de Estado oficial no Brasil a partir do Plano Real. O Plano Real é o plano que consolida a independência do Banco Central e com a política econômica do Estado, o controle do câmbio e a contenção da inflação. Neste caso, você tem a política neoliberal número 1. Por que ela é uma política neoliberal? Bom, são vários motivos, mas entre eles está o fato de que a concorrência precisa, para o seu funcionamento, da possibilidade de planejamento de médio prazo. E o planejamento de médio prazo, em termos de custos e de investimentos, é impossível se você não tiver estabilidade dos preços e se você não souber de antemão qual é o padrão de moeda a ser utilizado no caso de exportações e importações. Se torna impossível fazer isso. Então, qualquer tentativa de crescimento econômico baseado em planejamento de médio prazo para fortalecimento da concorrência precisa de condições estáveis de planejamento. E essas condições estáveis de planejamento vêm com o controle do câmbio da inflação. Isso vale para todos os países, inclusive os países centrais. Ok? Agora, dizendo algo que vale mais para os países periféricos. Nos países periféricos, geralmente, esse controle do câmbio da inflação se dá por uma política de financiarização. O que significa que, basicamente, o que ocorre é um aumento da taxa de juros para que você possa atrair capital especulativo internacional que vai lucrar mais nos investimentos financeiros neste país do que lucraria num outro. E a partir do momento que você tem toda essa moeda que, embora esteja no país, ela não está circulando em termos de produção, ela é especulativa. A partir do momento que você tem toda esta moeda dentro do cenário do seu tesouro, você tem a possibilidade de manutenção da âncora cambial com base nisso. Com base nesta circulação de moeda, e que você conseguiu criar uma âncora para isso a partir da atração de capital estrangeiro via financiarização. Então, no caso brasileiro, sobretudo, esta política vem junto com uma política de juros, que também, não por coincidência, passa a ser a atribuição do Banco Central. Para que ele possa, mediante a atração de capital estrangeiro, manter artificialmente as condições da âncora cambial em relação ao dólar. O que basicamente é o seguinte: aquilo que normalmente nas economias pré-financeiras, antes do capitalismo financeiro, aquela situação de estabilidade em relação ao dólar, que você só conseguiria se você estivesse crescendo industrialmente todos os anos para acompanhar o crescimento industrial dos países de centro, você vai manter essa estabilidade sem crescimento econômico nenhum, apenas atraindo capitais estrangeiros mediante financiarização, mediante taxas de juros altamente recompensatórias que enriquecem sistematicamente o setor bancário e que faz com que, na prática, a sua economia esteja funcionando como um certo tipo de paraíso fiscal, ainda que não com todas as características, não com aquele sigilo absoluto, digamos, das Bahamas, mas você tem uma situação em que é muito lucrativo migrar o seu capital para este local, porque você tem ali uma possibilidade de redobro deste capital em muito menos tempo,
do que você teria sobre outras circunstâncias. Uma das consequências disso é uma certa paralisação industrial, porque se torna muito mais rentável para o capital aplicar em termos de investimento do que produzir, e com o risco de você ter falência, com o risco de você ter prejuízo, porque agora você tem muito mais segurança dentro do mercado financeiro do que no setor produtivo. Esse é basicamente o formato com que a economia latino-americana tem se montado, e no caso de Brasil e Argentina se tornaram as políticas oficiais de Estado, se tornaram um modo por excelência de controle da âncora cambial. O que, como eu já disse, paralisa o setor produtivo, paralisa a possibilidade de industrialização, cria uma atração artificial de capital estrangeiro. 4. O crédito e a desburocratização. Então, o Estado tem também aqui um papel, que é o papel de criar grandes agências de crédito. No Brasil, esse papel é do BNDES, grandes agências de crédito que façam empréstimos a juros baixos para setores industriais e setores econômicos estratégicos, de tal maneira a que eles possam se desenvolver na base, principalmente naqueles que são os produtos para exportação, na base do fato de que o capital que eles emprestaram para produzir é pago a um número muito grande de prestações com juros muito baixos, e eles estão se beneficiando de uma desvalorização planejada da moeda para que eles tenham uma captação em dólar no mercado internacional e tragam isso de volta para o Brasil, convertendo num volume grande de lucro em reais. Então, basicamente, o que você tem é a combinação dessas duas coisas, em que esses setores industriais e agrícolas estratégicos, eles têm lucros astronômicos dentro deste processo, mas isso não significa que está aumentando a sua industrialização, nem que está aumentando o emprego, nem que está aumentando a circulação, porque o que está acontecendo aqui é uma dinâmica típica em que determinados setores produtivos alimentam o capital financeiro e vice-versa, em que você passa a ter uma alimentação recíproca entre setores industriais estratégicos e capital financeiro. A desburocratização é normalmente uma linguagem que vem junto. A ideia de que você tem que simplificar abrir o negócio, você tem que simplificar o cálculo dos impostos, você tem que simplificar e tirar a burocracia para que o empreendedor tenha mais condições de investimento, para que ele possa contratar mais funcionários e assim fazer com que a produção aumente com o passar do tempo. Essa desburocratização, ela é uma tendência tanto nos países de centro quanto de periferia. Geralmente nos países de periferia ela está associada com a ideia de desmonte do Estado social. Então, a desburocratização é, em parte, não só retirar entraves burocráticos, mas está se considerando como parte dos entraves burocráticos contribuições sociais, impostos redistributivos, proteções trabalhistas específicas. Geralmente as duas coisas estão associadas no contexto periférico. O empreendedorismo é visto como sendo aquilo que deve ser incentivado acima de tudo, é um termo que se torna o termo da moda da economia neoliberal, e todas as vezes que vocês ouvirem falar desse termo, há por trás dele um projeto específico, que é o projeto de fazer com que se abra um número grande de pequenas empresas e com que o indivíduo se torne um empreendedor individual, tanto no sentido de que ele abra o seu próprio negócio em termos de serviços e produtos, mas principalmente no sentido de que ele deixe de se ver como um trabalhador e passe a se ver ou como um prestador autônomo de serviços, ou passe a se ver como alguém que tem o seu próprio negócio, pelo fato de ele estar fazendo a mesma coisa que o trabalhador comum normalmente faria, às vezes muito mais do que ele faria, não tendo nenhuma das garantias trabalhistas e nenhuma da estabilidade de emprego que caracterizava essa situação anteriormente. Então, a questão do Uber é uma das que costuma ser utilizada como modelo para se falar sobre isso. Mas no direito, esse é o modelo das
pequenas agências de advocacia, dos pequenos escritórios, que incentiva a que os alunos de direito, que são recém-formados, que conseguiram a sua carteira da ordem, eles se unam em grupos de 2 ou 3 e passem a abrir o seu próprio escritório, um escritório que na maioria das vezes ou vai representar um setor muito específico dentro da sociedade, ou vai começar a executar tarefas secundárias que são trazidas por outros escritórios, ou executar tarefas secundárias de certos setores do Judiciário e do Ministério Público, num processo que, no fundo, é o processo de terceirização, só que dentro do formato da economia advocatícia. A questão da desoneração tributária, que eu já comentei antes. 6. A ideia de que, se certos setores estratégicos falirem, o Estado vai intervir para socorrê-los. Então, se trata de aumentar a concorrência, sim, mas se trata também de tratar certos setores como setores que não podem, de modo algum, sofrerem os reveses das crises econômicas ou, às vezes, sequer das suas próprias más decisões econômicas. Isso ocorre, sobretudo, com o setor bancário, mas não é apenas com o setor bancário. É a ideia de que, se bancos que têm uma porção significativa do capital financeiro falirem, o que o Estado vai fazer é comprar completamente o capital destes bancos, de tal maneira que nenhum dos seus credores fiquem sem receber, vai conseguir estabilizar a situação desse banco em termos de mercado e depois vai privatizá-lo novamente, devolvendo para a iniciativa privada. 7. A formação de certas zonas de livre comércio. Essa é a característica principal da economia neoliberal globalizada, é criar uma liberdade de circulação de capitais, de produtos e de pessoas. Para isso você precisa de zonas que diminuam as barreiras alfandegárias nacionais protecionistas, para que você possa ter um comércio livre regional, ou comércio livre em termos mundiais. O investimento dessas zonas de livre comércio é característico do modo como se pensa a questão do mercado. Isso aqui está associado também a uma questão que é importante, nós não vamos ter tempo de comentá-la, mas eu vou mencioná-la tanto para que vocês anotem, como para que no vídeo também esteja disponível, caso se interessem sobre isso, que é uma coisa chamada apropriação por despossessão, que é uma das dinâmicas mais importantes para entender como funciona o neoliberalismo global. Apropriação por despossessão. Esse é um termo criado por um marxista chamado David Harvey. Ele está reinterpretando e ampliando a teoria de uma marxista chamada Rosa Luxemburgo, que havia criado a teoria da apropriação primária. A apropriação primária, claro, já estava em Marx, é trabalhada pelo Lenin no sentido do imperialismo. Ela trabalha o papel da apropriação primária, que é como foi necessário para que o capitalismo se montasse, que houvesse, por exemplo, a política de cercamentos na Inglaterra, tirando os camponeses do campo, porque senão você não tem como transformar terra em mercadoria. Se você não tiver como transformar terra em mercadoria, você não tem como montar o setor industrial agrícola. Como houve a apropriação daqueles que são os bens das colônias, tanto de metais quanto daquelas que são as matérias-primas. Como você teve que ter uma expansão territorial do capitalismo para que ele pudesse, em escala mundial, produzir um crescimento constante que se tornasse investimento de capitalização. Isso tudo já estava no Marx. A Rosa Luxemburgo faz uma análise muito mais rigorosa de como é que existe um parentesco entre colonização e capitalismo, e como um não teria conseguido existir sem o outro devido ao processo de apropriação primária. E o Harvey, que é um marxista atual, tenta estender essa ideia para a ideia de globalização e neoliberalismo global atual, como sendo um novo momento entre as várias fases do capitalismo, em que você tem um processo novamente de apropriação de novos territórios. Só que essa apropriação é, em parte, de terras, sim, mas é de setores específicos. Por exemplo, a privatização é isto. Significa que
determinados setores como de saúde, como de economia ou de educação, que antes não estavam à disposição do mercado, passam a ser novos setores a serem explorados economicamente, e você tem uma nova fronteira de crescimento. Determinados países, como os países socialistas, que antes estavam fora do domínio de mercado, são trazidos e você tem uma nova fronteira de expansão. A China é uma nova fronteira de expansão. Os tigres asiáticos são uma nova fronteira de expansão. O investimento em determinadas formas de recuperação capitalista da África são novas formas de expansão. Isso tem a ver com uma dinâmica chamada acumulação por despossessão. Se vocês quiserem, deem uma olhada a respeito para entender melhor como é que ela funciona. Sobre o Estado. A função principal do Estado é gerir o mercado. Para isso ele vai fazer uma série de intervenções. Essas intervenções não podem distorcer a concorrência, elas são intervenções pró-concorrência. Elas são intervenções exatamente para que exista concorrência e ela leve à eficiência máxima dos atores que estão concorrendo. Há uma diminuição do Estado no seu aspecto de produção, e, portanto, daquelas que é a atividade empresarial do Estado. As empresas estatais são privatizadas, há um processo de devolução dessas empresas para a iniciativa privada, que tem a ver com aquela acumulação por despossessão de que eu estava falando antes. Essas empresas, uma vez privatizadas, elas vão ser controladas por agências estatais chamadas agências reguladoras. A função dessas agências reguladoras é garantir a qualidade e a continuidade dos serviços da iniciativa privada nos setores estratégicos que antes eram desempenhados por empresas estatais. Então, neste caso, tentando implementar um mecanismo de máxima eficiência naqueles domínios que sofreram um processo de privatização. Você tem agências fiscalizadoras não só nesses setores, mas em todos os setores. Tudo precisa ser fiscalizado, tudo precisa passar por um processo periódico de fiscalização, receber notas, eventualmente ser reformado em função dos resultados da fiscalização. Agências avaliadoras, e aí você precisa de padrões de avaliação que valham para todos os serviços. Às vezes você faz isso por meio do Estado, agências avaliadoras estatais, às vezes você faz isso disperso nos mecanismos de mercado. Então, se vocês já tiverem se orientado por qual bar ou qual restaurante ir, pelo número de estrelas que ele recebe num determinado aplicativo, ou pelo número pela nota que ele recebeu numa determinada revista, esse é um mecanismo de avaliação tipicamente neoliberal, que não é desempenhado por uma agência estatal, que é desempenhado por uma agência privada, ou às vezes conta com o seu próprio input individual, com a sua própria contribuição para o processo de avaliação e uniformização em geral. Há autores que são críticos do neoliberalismo que acham que o grande papel das redes sociais é serem agências avaliadoras que estabelecem um processo de competição entre os indivíduos para que você possa saber quão bem está indo a sua vida em comparação com de todos os demais, e para que você possa ter um mecanismo de forçação de performance, para que você tenha a possibilidade de mostrar aqueles que são os resultados do seu êxito, do seu sucesso, para todos aqueles que fazem parte de uma rede de comunicação. Então, o mecanismo pelo qual uma revista avalia um restaurante como 5 estrelas e o mecanismo de ver o número de seguidores é muito semelhante. São dois mecanismos muito semelhantes de processos de avaliação por uniformização, tipicamente neoliberais e, portanto, tipicamente associados com um determinado modelo econômico. Você tem um processo que é, ao mesmo tempo, de hiperjudicialização e de desjudicialização. Você tem, ao mesmo tempo, um processo em que vagas dos setores econômicos principais dominam o modo como os tribunais funcionam e tem uma padronização do funcionamento dos tribunais para atender a esses interesses econômicos e ter a máxima estabilidade possível, e, ao mesmo tempo, você precisa ter uma expulsão dos pobres do judiciário. Você precisa fazer com que as pequenas causas
sejam atendidas noutro tribunal diferenciado, ou que elas sejam conciliadas antes, ou que elas sejam negociadas de alguma forma extrajudicial, que não prejudique a dinâmica de aceleração do judiciário e faça com que isso esteja a serviço daqueles que são os interesses estratégicos a serem atendidos por ele. Quanto à sociedade e ao indivíduo, passando muito rapidamente, temos pouco tempo para encerrar. Quanto à sociedade e ao indivíduo, normalmente a concepção de sociedade que prevalece no neoliberalismo é a ideia de que a sociedade é um conjunto de indivíduos que tem cada um as suas próprias crenças e os seus próprios valores, são altamente diferentes uns dos outros, e que a função da política em relação à sociedade é tornar possível que cada indivíduo busque a sua própria forma de felicidade, sem que ele tenha que prestar contas disso para outros indivíduos. Essa ideia do pluralismo, que vai aparecer também no liberalismo igualitário, de que nós vamos falar, essa ideia é uma ideia recorrente no neoliberalismo, porque ela é a ideia de que os indivíduos estão concorrendo entre si pelos mesmos recursos materiais para realizar os seus respectivos sonhos e projetos de vida. E alguns indivíduos estão se saindo melhor nessa competição do que outros, o que associa diretamente a um discurso meritocrático do elemento de performance, em que êxito econômico e êxito social são igualados com performance, e isso tem diretamente a ver com um mecanismo de competição entre os indivíduos. Há na sociedade também uma questão sobre uniformização e avaliação, o que é contraditório, mas funciona dentro da mesma dinâmica. Quer dizer, você nunca teve um número tão grande, pegue um caso bem, digamos, bem informal para nós usarmos como exemplo. Você nunca teve um número tão grande de restaurantes que tem diversas propostas distintas, restaurante japonês, restaurante mexicano, o restaurante só de lanches, o restaurante para este grupo, para aquele grupo. Você nunca teve uma proposta tão diversificada assim quanto a propósitos no passado. E, no entanto, os restaurantes que têm mais ou menos as mesmas propostas, eles vão se tornando, com o passar do tempo, iguais, idênticos. De tal maneira que você tem um processo de uniformização em que você já sabe o que esperar, que produto você vai encontrar, como você vai ser atendido, quais são as formas de pagamento. Isso vale para os restaurantes, isso vale para os bares, isso vale para as boates, isso vale para os clubes, isso vale para as escolas, isso vale para os hospitais. Você tem a impressão de ter mais do mesmo o tempo todo. Para usar uma expressão do David Harvey, o shopping center, que se tornou o símbolo do neoliberalismo nos anos 80, ele é aquele lugar em que você pode estar na sua cidade, mas ao estar dentro do shopping center, você está dentro de uma cosmópolis, porque se você estivesse num shopping center em Berlim, em Nova York, em Paris, seria exatamente o mesmo formato, com as mesmas lojas, com os mesmos serviços. Pois bem, esse modelo da uniformização do shopping center, esse modelo em que tem um em cada cidade, mas são todos o mesmo, em que tem um com cada nome, mas são todos o mesmo, esse é o processo de uniformização geral daquelas que são as dinâmicas sociais que acabam prevalecendo dentro do neoliberalismo. Há uma ideia de flexibilidade do ambiente de trabalho, de que o ambiente de trabalho deve se tornar mais informal, de que o ambiente de trabalho deve se tornar mais solidário entre os indivíduos, de que se deve ter uma etiqueta maior, é necessário controlar a conduta dentro do ambiente de trabalho para que ele não se torne hostil, é necessário fazer com que todos se sintam, novamente uma terminologia neoliberal, não funcionários, mas sim colaboradores. Os colaboradores, como se não houvesse pessoas pagando, pessoas recebendo, pessoas que podem despedir, pessoas que podem ser despedidas. Há um processo em que todos se entendem como colaboradores, embora apenas alguns estejam tendo lucro desta atividade econômica específica, mas isso é muito mais forte nos países de centro, muito mais forte nos países de centro e nos setores industriais mais desenvolvidos. Nos países periféricos, prevalece a ideia de precarização do trabalho, não de flexibilização das condições de trabalho, mas tem a ver com aquela questão da diferença entre quando a mesma ideologia é proposta no centro, quando ela é proposta na periferia.
A ideia do empreendimento de si já está presente na questão do empreendedorismo, que eu disse ainda há pouco, mas vamos acrescentar um elemento a mais. A ideia de que você deve se ver como se você fosse uma empresa. Então, quando você tem um filho, ele é criança, você precisa colocá-lo nos esportes, porque ele precisa ter uma formação física específica, você precisa colocar para aprender línguas estrangeiras, porque isso vai ser importante no mercado de trabalho, você precisa fazer com que ele tenha experiências de socialização, porque isso faz diferença nas oportunidades que ele vai ter no futuro. Você precisa dar a ele um perfil de liderança, você precisa dar a ele um perfil de performance. E isso muitas vezes com crianças que têm 8, 9, 10 anos, isso já é cobrado e já é avaliado em relação às escolas. Quando você passa disso, você precisa escolher aquela profissão que tenha maior rentabilidade, maiores chances de mercado. Você precisa investir na sua formação, porque isso vai fazer um diferencial competitivo mais lá na frente. Você precisa do máximo de cursos de formação. Você precisa do máximo de experiência profissional. Você precisa ter o estágio agora que possa garantir o emprego que você vai ter mais lá na frente. Isso é tratar a sua própria vida, é planejar a sua vida como se você fosse uma empresa. Como tendo a ideia de que o objetivo principal é que você prospere em termos de êxito pessoal e econômico no típico padrão do neoliberalismo, de tal maneira que você exerça constantemente sobre você mesmo um planejamento de controle e eficiência de máxima performance, que é exatamente o objetivo que se quer com isso. O C está diretamente relacionado com isso. 3 mecanismos em que isso sempre acontece para que você exerça um controle constante de performance sobre você mesmo. O discurso de saúde, da vida saudável, que passa pelo processo de alimentação, passa pelos exercícios físicos, passa pelas medicações que você toma, tanto de performance como para conseguir suportar a pressão de performance naqueles que são os opioides, naqueles que são os antidepressivos, todos eles estão associados com isso. A pressão da beleza, porque a beleza também passa a ser incentivada, sobretudo como mecanismo de gênero. Há um livro muito bom chamado O Mito da Beleza, sobre como o padrão da beleza é utilizado como mecanismo de controle de gênero, e se trata de um elemento que também é voltado para a performance individual dentro de um mercado que é entendido como competitivo, e portanto, como um controle que você tem que exercer sobre o seu próprio corpo o tempo todo. E a ideia de constante aperfeiçoamento, né? O que está ligado àquela ideia de fazer os cursos, aproveitar as oportunidades, porque você precisa estar constantemente investindo em você mesmo, linguagem do neoliberalismo, constantemente aperfeiçoando o seu diferencial competitivo, afirmando a sua marca, coisas desse tipo. Essa linguagem toda é a linguagem do empreendedorismo neoliberal, é a linguagem do empreendedorismo de si. E, finalmente, nos países de centro, existe uma certa insistência de que você tem que investir na sua qualidade de vida, mas a ideia de investir na sua qualidade de vida geralmente é identificada como padrão de consumo. Investir na sua qualidade de vida é viajar e gastar assim, né, com o mecanismo de consumo. Investir na sua qualidade de vida é dar a oportunidade que você coma melhor em alguns dias específicos, é dar a oportunidade que você visite bons lugares, é dar a oportunidade que você compre mais livros, é dar a oportunidade que você consuma mais daquilo que pode alimentar o seu espírito para além do trabalho, mas que também está sendo oferecido na forma de mercadoria, que também está sendo oferecido na forma de um consumo específico e de um crescimento econômico em áreas que antes não estavam sendo abarcadas. Então, também tem a ver com aquela acumulação por despossessão. Se trata agora de possuir determinadas novas áreas, inclusive a do entretenimento, da terapia, da espiritualidade, e fazer com que tudo isso seja economicamente rentável em termos econômicos novos de apropriação. Então, era isto. Não teremos aula na próxima segunda-feira, porque eu estarei viajando. Não teremos aula na segunda-feira seguinte a esta, porque vai ser o dia dos servidores, é o dia do servidor, e aí nós não teremos aula na faculdade. Teremos aula depois desta, daqui a 3 semanas, e aí será a aula sobre liberalismo igualitário e nova esquerda, ok?
Depois disso nós temos a aula sobre a nova direita e a aula sobre o neossocialismo, que é o que encerra o nosso conteúdo, ok? Então, terminamos por hoje. Nos vemos, então, só daqui a 3 semanas agora, para falar sobre liberalismo igualitário e nova esquerda.